Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu te lembrar também que você pode nos assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Lá você poderá assistir no seu computador, tablet ou no seu celular. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para iPhone e para Android. Lá você tem o conteúdo da Boas Novas na sua mão e todos os últimos programas, os últimos 20, 30, 40, 50 episódios do Antenados na Geral você consegue achar no aplicativo da Rede Boas Novas. Se tem algum tema da Bíblia, você vai fazer uma mensagem ou quer se inspirar, quer aprender um pouco mais, vai lá na busca do aplicativo, bota o nome do tema lá, conforme hoje, por exemplo, vamos falar sobre obediência. Você coloca obediência, vai achar esse vídeo lá no aplicativo da Rede Boas Novas. E obediência, gente, tem muita coisa pra gente falar. Na verdade, desobediência e obediência, vamos falar, claro, sempre sobre desobediência, foi, quem sabe, o primeiro pecado do homem. Ele desobedeceu a ordem de Deus de não consumir aquele fruto e mordeu o fruto e desobedeceu. E o pecado entrou ao mundo através da desobediência. Então é muito sério a gente falar um pouco sobre isso, porque nós vamos falar também sobre hoje em dia a questão das relações ministeriais e pastoral, no dia a dia da igreja, da família. Vamos falar também sobre alguns casos que a obediência a Deus requer desobediência a leis ou parâmetros de leis humanas e da terra. E aí, num caso desse? Ou até da família também. Será que existe casos que a gente, para obedecer a Deus, tem que desobedecer o pai e a mãe? E aí, é pecado? Não é? Quem deve estar certo? Como é que um jovem, um adolescente, às vezes que é proibido de ir para a igreja pelo pai, porque o pai odeia crente, odeia a igreja, vai para a igreja, tem que desobedecer o pai, fugir de casa, como muitos fazem, e eu conheço alguns, é pecado? Não é? Está desobedecendo? Vamos responder tudo hoje aqui no Antenados na Geral. E para falar um pouco sobre desobediência, recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro. Um homem muito obediente, pastor Daniel França. Pastor Daniel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Eu fiquei assustado para falar sobre desobediência. Não, vou falar sobre obediência. É verdade. A gente vai abordar o tema desobediência. Porque me dá a impressão que eu sou exemplo de desobediência. Vamos chamar uns desobedientes para falar um pouco sobre desobediência, mas pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Meu pai e minha mãe que eu digo. Obrigado, André. É uma alegria estar aqui novamente. E com certeza, acho que esse tema é bem pertinente. A gente está vivendo momentos aí em que a sociedade praticamente leva toda a nossa juventude a uma desobediência, não só a pai e mãe, como a princípios, como a moral, a normas e até as próprias leis também, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente desenvolver aí. E o negócio vai ficar estreito quando a gente começar de fato a falar um pouco sobre algumas leis. Porque em alguns países já existe. No Brasil, quem sabe, um dia, para alguém ser obediente a Deus, vai desobedecer algumas leis aí e a gente vai entrar num conflito. E aí, obedecer a quem? É pecado, não é? Para falar um pouco também sobre isso, eu recebi ele que é bacharel em teologia e é pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Braz Cláudio. Pastor Braz, bem-vindo ao Antenados. Graça e paz, André. Graça e paz a todos. É um prazer e sempre uma alegria estar aqui no Antenados. Esse programa que tem edificado, tem somado, né, para o conhecimento geral aí da Palavra de Deus no Brasil e no mundo, né, para quem está antenado aí pela internet. Fique ligado aí, convide amigos para ouvir. Eu tenho certeza que esse tema, que é tão relevante, até porque começou tudo na desobediência, né? Ou seja, o homem deixou de ser obediente e gerou todas essas consequências. Eu acredito que hoje não é diferente. Tem muita gente aí querendo quebrar maldições, falando de tanta coisa, tentando em tantos lugares, quando no fato está precisando só obedecer. Até porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então fique ligado aí, até porque Deus vai falar certamente através desse programa. O segredo, então, do programa é que nem mulher com homem. Ela fala, olha, o meu marido, eu falo sempre pro meu marido, são 3 letras que ele precisa... Se ele aprender 3 letras na vida dele, a gente vai ter um bom casamento. O, B, D, C. São 4, na verdade. Falei 3. O, B, D, C. Pronto, aprende isso que vai dar tudo certo na sua vida, querido. Olha, você pode participar. Aqui embaixo nós vamos colocar os contatos para você interagir com a Antenados na Geral, mandar uma pergunta, tirar alguma dúvida. E eu quero lembrar também, se você gostou de um dos debatedores, achou interessante o pensamento, quer tirar algumas dúvidas, ou convidar para sua igreja, para dar
uma palestra, uma pregação, enquanto a gente estiver falando aqui, nós vamos colocar o nome, geralmente colocamos algum contato, ou e-mail, ou telefone, ou site, ou Twitter, para você ter um contato com esse pastor, porque muitas pessoas têm enviado e-mails para a gente, para o nosso Facebook, para o Twitter, perguntando dos contatos dos pastores. A gente tem dificuldade de responder todos os contatos diários que é feito aqui na Boas Novas e principalmente no Antenados na Geral. Então, se você tiver um papel e caneta, está gostando aí, anota o e-mail do pastor, o telefone ou o site que aparece embaixo, liga para ele para tirar uma dúvida ou convidar para sua igreja, tá bom, querido? Eu agradeço muito e quero lembrar mais uma vez, só antes da gente iniciar, espere e aguarde, durante a programação nós vamos colocar, mas em breve nós vamos lançar um novo portal de notícias da internet brasileira, que vai ser um portal de notícias da Rede Boas Novas. Tem tanta coisa ruim na internet, né? Tanto fofoca, gospel, coisa. Nós vamos fazer um portal de notícias evangélicos para você saber o dia a dia, o que está acontecendo, notícias do mundo, com uma visão cristã e o que você pode tirar disso. Então nós vamos lançar para você também ter bom conteúdo na televisão, como já tem Boas Novas, na internet vendo no seu aplicativo, mas também na internet por site vendo as suas notícias. Você poderá se atualizar de notícias e ser abençoado. Boas Novas na internet, tá bom? Pastores, deixa eu começar. Eu falei aqui que, pelo menos a minha visão é essa, o primeiro pecado humano foi a desobediência, pastor. O primeiro não, o único, né? Todo pecado verdade, é fruto da verdade. desobediência a Deus. E você vai ver que Deus sempre vai trabalhar com a questão de uma condicional, né? Isaías, capítulo 1, versículo 19, vai dizer o seguinte: se me obedeceres, comereis o melhor da terra. Caso contrário, senão, né, a espada virá sobre vocês. A gente vê ali Deus fazendo um pacto com Abraão e dizendo o seguinte: Abraão, porque você me obedeceu, todas as nações serão benditas. Então, a obediência a Deus traz frutos, né, na sua vida espiritual, na sua vida diária, na sua realização, na sua próxima geração. Contudo, a gente vai ver que a desobediência vai gerar consequências grandiosas para a vida imediatamente do sujeito. Por exemplo, desobediência para Adão e Eva imediatamente trouxe a vergonha, trouxe a nudez, trouxe o pecado, a morte, a maldição ao mundo. Então você vai ver que sempre que o homem desobedece a Deus, ele recebe consequências sobre a vida dele. Sempre que ele obedece, ele recebe bênção sobre a vida dele. Então, tá aí, se me obedeceres, comereis o melhor da terra. Só que, por causa do pecado, a carne ela é inclinada à desobediência. Você chega para uma criança de 1 aninho que está aprendendo a andar, mexer nas coisas, e fala: olha, não põe o dedinho ali, faz dodói. Ele vai lá botar o dedo. Enquanto ele não tomar um choque naquela tomada ali, por causa da curiosidade, por causa da necessidade da carne de experimentar determinadas coisas, né? Agora, uma coisa interessante, e a gente já iniciar, acho que o primeiro bloco tem que tocar nesse assunto, e nós entendemos isso de fato, mas é quando as estruturas que o próprio Deus criou, como família, às vezes depois cidade, estado, leis, para que pudéssemos, vamos dizer assim, as primeiras tábuas da lei, quem escreveu foi o próprio Deus, para reger uma cidade, um povo. Então ele começa a criar essas estruturas para poder, enfim, né, organizar algumas coisas, mas com o passar do tempo, essas estruturas vão se tornando contrárias à vontade de Deus, e aí a gente entra naquela situação que eu falei. Às vezes, para obedecer a Deus, a obediência a Deus, pastor Braz, requer desobediência à estrutura familiar, à estrutura da sociedade, da cidade, ou enfim, de um grupo. Isso começa a complicar um pouco, porque para quem desobedece, a Bíblia fala que tem que obedecer à autoridade porque é constituída por Deus. E aqui a autoridade é essa, mas eu tenho que desobedecer. A gente entra num conflito meio complicado e no Brasil a gente está chegando muito perto de leis começarem a ser aprovadas que, meu irmão, a gente vai para obedecer a Deus, a gente tem que ir para a cadeia. Em alguns casos pode acontecer. E aí, vamos para a cadeia contra a lei ou não vamos? É complicado quando a gente chega numa sociedade um pouco assim, né, pastor Braz? Então, na Babilônia, né, foi um cenário parecido com esse que está se formando hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que, para obedecer a Deus, eles tiveram que deixar bem claro para Nabucodonosor que eles estariam desobedecendo, mas isso não foi assim de uma maneira assim: ó, rei, nós zombamos de ti, nós não respeitamos o Senhor, nós queremos mesmo fazer uma anarquia. Não. Eles deixaram claro, você vê a palavra dele sendo colocada com humildade, dizendo: seu rei, se realmente, para obedecer ao Senhor, nós temos que desobedecer a Deus, nós não vamos nos curvar diante dessa imagem que o Senhor fez, né? Então, qual é a consequência? É a fornalha. Então, tá bom.
né? Pode ficar tranquilo, né? Eu estou aqui parafraseando, né? Mas nós vamos, então, ser lançados na fornalha, mas de forma alguma nós vamos se curvar diante dessa imagem. Ou seja, assim, não é uma baderna, não é uma anarquia. É uma maneira educada. Tá? Posicionamento, né? Nós temos um posicionamento. Porém firme também, né? Estamos firmes, tá? Até porque lá no início você vê que Daniel estava resolvido, diz a Bíblia, firmemente em não se contaminar com as iguarias. Mas você também não vê uma revolta. Você vê ele chamando ali o seu líder, dizendo, olha, né, eu tenho uma maneira de viver, uma maneira de me alimentar, de me proceder, e é dessa maneira. A maneira como Daniel colocou foi uma maneira tão assim, firme e, ao mesmo tempo, eu penso, educada, que o líder dele ali foi lá rever a situação e conseguiu uma autorização para que fosse feito daquela forma. O que eu vejo por aí hoje é que tem gente assim, dizendo, o meu pai não aceita que eu seja evangélico. Mas então ele xinga o pai, ele, sei lá, ele sai de casa, ele toma um caminho, sabe, de uma revolta. Ele parece ali uma pessoa revoltada e não uma pessoa que está sendo obediente a Deus. Tá? Eu já fui tentado por parentes, por amigos, enfim, familiares, né? Quando eu resolvi ser evangélico, olha, você tem que beber. E eu falar educadamente, olha, eu não bebo mais, né? Sem precisar pôr o dedo e dizer, você é um devasso, você é um embriagado, né? Você vai para o inferno, eu agora sou de Jesus. Não precisa disso. Eu acho que você mostrar o seu posicionamento, isso é garantido tanto na Bíblia como pela Constituição brasileira. É uma questão de você falar, olha, é a minha maneira de ver, eu até te respeito, mas eu procedo dessa forma. E é assim que eu... Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós vamos voltar, ainda falando um pouco sobre isso. No âmbito familiar, já que iniciamos isso, quando nós precisamos obedecer a Deus, e isso requer uma desobediência ao irmão, ao pai, a uma estrutura familiar. E olha, gente, isso não é só para quem não era crente e se tornou evangélico, não. Isso é para muita gente que é crente. Nós temos relatos aqui de uma irmã que fala assim, olha, meu marido vive no monte, não fica aqui em casa. Ele fala que está obedecendo a Deus, sempre procurando a Deus. Deus tem mais tempo para Deus orando no monte do que em casa. Está obedecendo a Deus mesmo? Porque Deus falou, olha, tem que cuidar da tua mulher, tem que cuidar da tua casa antes de, enfim, né? Primeiro é Deus, depois família, depois igreja. Será que ele está seguindo, obedecendo a Deus nessa estrutura de prioridades? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, Antenados, volta já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral, falando sobre obediência. Nesse bloco em específico, nós vamos abordar o seguinte. Quando a obediência a Deus requer a desobediência à estrutura familiar, nós talvez aí temos que desobedecer o pai, a mãe, uma ordem do seu tio, da sua avó, ou às vezes nós não entendemos bem, a mulher fala, olha, fica em casa, eu te amo, vem aqui, o cara, não, eu vou pro monte orar. A gente só não está falando de problemas entre uma pessoa que se converteu, uma família que não é evangélica. É um cara que ele é santo demais para a família evangélica dele. Vai muito, é complicado. Vamos começar no cara que é santo demais, porque isso não é uma coisa pensada daqui, não. Existem muitas famílias que hoje passam por problemas que o cara fala, olha, pastor... E às vezes a mulher também, pastor. Eu não sei como a minha mulher fica mais na igreja orando, no grupo de oração, cantando, do que aqui em casa para cuidar de mim, para fazer comida. Eu chego e não tem comida. E é uma coisa que às vezes o cara até é crente ou não é, e isso passa uma imagem errada. Isso, querendo ou não, ele fala, não, estou obedecendo a Deus, estou na casa do Senhor. Eu penso o seguinte, André, casamento, e a gente está falando especificamente sobre casamento aí do tal do sujeito que vai para o monte. Nada contra monte, quem gosta de ir. Eu prefiro o secreto do meu quarto. Quem gosta de ir a monte, amém, eu acho que tem lá o seu valor, mas eu confesso que no secreto do meu quarto, Deus fala comigo de forma grandiosa. Eu não vou dizer que eu não vou a monte. Toda sexta-feira eu pego minha mulher, nós vamos para o monte, mas para o monte de travesseiro, para curtir nossa vida de casal. E estamos aí há 25 anos mantendo essa rotina na nossa vida. O que acontece? Essa questão do cara se tornar muito santo, mais santo do que a mulher, a ponto dele ter que se ausentar da esposa. O pastor Braz, né? Perdão. Isso. Braz. Eu tenho dificuldade com nomes, viu, pastor? Mas o pastor Braz estava citando aqui, no intervalo aqui, a respeito de que o homem não deve se ausentar da sua mulher
com relação sexual mesmo, né? O sexo é algo maravilhoso. Então, e instituído por Deus também, né? Para que o homem, Paulo vai dizer que o homem não deve se ausentar nem por jejum e oração de longo tempo, para que o diabo não vos tente. Então, eu acho o seguinte, eu acho que aí começa a pintar uma desculpa. Algo não está bem no casamento e o cara começa a buscar um monte. É mais interessante estar com a igreja, com os amigos, ou sozinho, ou até, não estou querendo fazer julgamentos aqui, mas talvez até com a irmãzinha fulana lá, que é a irmãzinha de oração também, a irmãzinha de coque, né, que é muito chegada ao pastor e tal. E às vezes o cara está, ou o irmão, não nem falando de pastor, mas até um irmão da igreja, e vai para o monte, e a esposa está em casa, os filhos estão em casa. Eu acho que assim, o casamento está doente, há um problema aí. Eu acho que a desobediência não é bem uma obediência a Deus, é mais uma desobediência à palavra. Tudo em excesso, que vai gerar consequências, a gente precisa rever, né? Então, assim, essa questão familiar, a gente tem que entender o seguinte: as leis de Deus, elas são mais importantes que a dos homens, não resta a menor dúvida, né? Importa mais agradar a Deus do que agradar os homens. Agora, as leis de Deus também, ela nunca vai contra a sua própria estrutura de criação. Deus não vai gerar, por exemplo, um problema contra a sua própria família, contra a mulher e os filhos. Eu não vejo Deus gerando um problema dentro da própria casa. O grande problema é que nós interpretamos mal a lei, ou então tomamos decisões erradas, né, de repente, entrar num julgo desigual, de repente, partir, como o pastor falou também, a questão da rebeldia, né? Então, por exemplo, uma mulher, ela quer ir para a igreja, mas ela era cristã, se casa com um homem que não é cristão, depois esse homem proíbe a mulher de ir para a igreja, e aí como é que ela faz? Eu vou assim mesmo, que mais importa agradar a Deus? Não, Deus mandou que você fosse submissa a seu marido. Mas para que você não tivesse problema, ele disse que você não entrasse em julgo desigual. Então a gente entra por vertentes, vê o rastro de onde chegou. Entendeu? Aí depois quer justificar colocando Deus acima de todas as coisas. Aí quem é o vilão da história? Deus. Porque trouxe separação no casamento? Não. Então, assim, obedecendo as práticas de Deus de forma saudável, as leis de Deus, que a gente coloca que a Bíblia é nosso manual de regra de fé, não é, pastor? Exatamente. Tá? E nós vemos até na Bíblia, né, que Josué, uma certa vez, fez uma oração até feia. Né? Ele achava que tinha tido uma derrota, né, num combate lá com o povo de Ai, e ele achava que tinha alguma coisa errada com Deus. Mas, na verdade, Deus fala assim, olha, tem desobediência aí, tem pecado escondido. Você não sabe, você não está vendo. Ou seja, o que a gente aprende? É que, normalmente, a falha está no homem. A Bíblia diz lá claramente em Lamentações de que se queixa o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados. Normalmente, o ser humano tem essa tendência de achar que Deus não está atendendo no prazo, e que uma coisa ou outra... Atendendo no prazo é ótimo. Ele acha que... ele coloca um prazo... Prazo, hora, data, né? Deus, eu te dou 30 dias para isso. E 20 minutos. Exatamente. Então, normalmente, o que retarda a bênção, ou o que pode trazer uma consequência? É a desobediência. E essa desobediência, Deus fala até sério com Josué, olha, tem pecado aí, tem erro. Então, até foi bem colocado pelo pastor Daniel, que eu vivo isso, todo pastor vive isso no dia a dia. As pessoas, elas entram em julgo desigual, tá? As pessoas estouram seus cartões de crédito, o cara anda com carro irregular. Anda com quem não deve. Anda com quem não deve, enfim. Aí ele entra numa situação, até porque a Bíblia orienta tanta coisa, né, sobre você se desviar do mal. A Bíblia mostra, te dá tanta dica. A Bíblia te ensina até como ser assaltado. Sabe como? Você não deve reagir. Se o cara está puxando a sua capa, deixa ele levar a túnica, o celular, entendeu? Não tem que reagir. A Bíblia te ensina tudo, mas aí você não. Não, eu não vou deixar, eu vou contra a Bíblia, ou seja, vou desobedecer. E aí, no que você desobedece, cria uma série de situações. E aí a pessoa vem dizer, por que Deus deixou acontecer isso? Aí logo o ser humano tem sempre essa tendência de jogar a culpa em Deus. Mas se for analisar o diabo fundo... também, né? O diabo está furioso, pastor, contra a minha vida. O diabo às vezes está na praia tomando água de coco, tem gente trabalhando por ele aí mole, entendeu? E aí eu falei, cara, mas eu nem cheguei perto lá. A gente estava falando, sem querer retomar a palavra aqui, pastor, mas a gente estava falando sobre a questão do tal do varão que vai lá para o monte.
ver o fogo descer, a grama pegar fogo, aquela coisa toda. E quando a gente fala amor, pode ser igreja mesmo. O cara é rato de igreja, de congresso, de igreja, tudo, tá em casa. Mas só que aí o que acontece? Entra numa desobediência a Deus, que a Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher, assim como Jesus amou a igreja, dando assistência, cuidando. Varão, faz uma massagem na esposa, sabe? Eu acho que Deus, ele vai falar, e a Bíblia fala que o relacionamento sexual, ele traz bênção para o casal. Às vezes eu vou fazer casamento, e quando eu vejo que o casal é muito tímido, eu dou uma brincadazinha com o noivo, né? E falo o seguinte, olha, você sabe o que vai acontecer essa noite, não acha que vocês vão estar sozinhos, não, porque é esse momento que Deus vai falar assim para os anjos, galera, vem cá, quero ver se o cara é bom mesmo. Porque Deus está presente no ato sexual. Ele está abençoando o ato sexual. Quando o cara está com a amante, aí está o capeta lá, né? Aí a demoniada lá, o que eu fiz. Mas quando é bênção diante de Deus, então o que acontece? O marido tem que proteger a sua mulher. A mulher tem que ser submissa ao marido. Os dois não podem suscitar a ira do filho. E os filhos precisam ser submissos ao pai porque traz bênçãos, inclusive de dia, sobre a vida dele. Deixa eu tocar então nesse mérito, porque nós falamos um pouco sobre a questão do relacionamento de homem e de mulher, mas a gente tem batido aqui, acho que na fala de um dos pastores, eu ouvi, filhos, sejam submissos ao pai, independente, não sei se foi isso que eu entendi, mas independente da decisão dele. Então, vamos dizer assim, o pai não gosta de crente. O filho, por alguma ocasião, conheceu um amigo, foi para a igreja, aceitou Jesus. E quando o jovem aceita Jesus e cria uma amizade na igreja, meu irmão, sai daquele primeiro amor, ele quer todo dia na igreja, quer estar na igreja, e o pai fala assim, não, eu te proíbo. Tu não vai para a igreja. Eu conheço situações, porque isso aconteceu com a minha esposa já. O pai dela era um pouquinho assim hoje, Deus salvou todo mundo, glória a Deus, mas fala assim, não vai para a igreja não. Não vai, arrancava mesada, mas se fosse para sair para outro lugar, para baixo, tudo, dava até dinheiro. Mas ela falava, às vezes eu fugia. André, fugia para ir para a igreja. É errado ou não é um posicionamento a desse? igreja salva? A salvação está na Santa Madre Igreja? Não. Você conhece essa frase? Quem salva é Jesus Cristo. O que eu aconselharia a um filho se ele teve a infelicidade de ter nascido num lar que não é cristão, e se ele teve a felicidade de se converter e os pais dele não, e o proibir de ir para a igreja, eu aconselharia esse filho, né, a dar um excelente testemunho de transformação de vida, ser submisso a esse pai, orar para que Deus possa amolecer o coração desse pai, a todo tempo esse filho tentar evangelizar esse pai, e como a sua esposa, né, eu acredito que ganhou toda a família para Cristo, que esse filho ganhe a família para Cristo. Agora, fugir no meio da noite é coisa de rebelde. Né? Então, que Jesus é esse que ensina o filho a dar na cara do pai, a roubar as coisas de dentro de casa, porque a maioria às vezes não trabalha e vai dar o dinheiro na igreja, vai dar o dízimo na igreja, de um dinheiro que o pai não autorizou. Então, eu penso o seguinte, em primeiro lugar, a submissão é a autoridade de Deus. Agora, se você nasceu num lar, que o pai que é autoridade sobre a sua casa, que o pai paga as suas contas, que você mora e come da comida dele, debaixo da casa dele, você vai se rebelar contra ele, toda rebeldia para Deus é como um pecado de feitiçaria. Chega para Deus com cheiro não suave, mas com cheiro desagradável. Então eu não posso agradar a Deus sendo desobediente aos meus pais, eu preciso estar em obediência. Agora, eu penso o seguinte, se isso estiver incomodando o coração de Deus, Deus vai dar um jeito. Ou esse pai vai se converter, ou Deus vai levar esse pai, entendeu? Alguma coisa Deus vai fazer. Ou eu creio que Deus é poderoso, ou então, meu irmão, eu vou ter que... que Deus é esse que eu tenho que dar o meu jeitinho, fugir de casa... Para ajudar. Agora, eu posso adorar o meu Deus em espírito e em verdade. Eu posso adorar o meu Deus no secreto do meu quarto. E eu acho que muito pai está assistindo a gente e fala assim, poxa, se meu filho de fato... Enfim, que tem isso. Filho para amolecer o coração de pai é mole. Não é difícil mesmo, não. Faz um cuidinho, obedece ele, chega cedo, pelo menos durante uma semana então, aí, faz tudo que ele fala. Você tem uma gata lá em casa, pai, tu quer o que mais do que? Fiz uma comidinha, me libera para ir para a igreja. Aí ele vai para a igreja, duvido o pai que vai falar, não vai. Agora, não a criança é o diabo. Faz um monte de besteira, xinga palavrão, entra na internet, pornografia, não sei o quê, vou para a igreja. Pelo amor de Deus, sabe? Não faz nada em casa, não lava uma louça, não arruma uma casa, tira nota baixa na escola, aí eu vou para a igreja, meu pai não deixa ir para a igreja. Isso é desculpa. Se ele melhorar o trabalho dele no lar, né, passou a cuidar do quintal, jogar o lixo fora, fazer as coisas que nunca fez, o pai vai falar, vai meu filho, vai para a igreja que você está melhorando. Bom melhorar as notas. Bom testemunho é evangelismo que existe. Melhorar as notas na escola, é verdade. Isso tudo, se o pai perceber, ele vai falar, a igreja está te fazendo bem.
É isso aí, vai deixar você para a igreja. Ficou a dica? A gente vai para rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Eu quero também pegar agora aqui muitas pessoas mandando perguntas sobre algumas situações bíblicas onde elas imaginaram o seguinte. Poxa, por exemplo, vamos lá com Jonas. Desobedeceu, mas houve em algum momento da história dele uma clara intervenção sobrenatural e divina para que as coisas fossem consertadas. Um peixe que engoliu e jogou. Em outras situações, a pessoa pergunta, parece que Deus cruza os braços e não, deixa acontecer. E muitas pessoas questionando, por que no momento da serpente fica lá tentando Eva, Deus não fez uma intervenção divina, talvez como fez em outras situações que estão citadas na Bíblia? Será que em alguns casos Deus faz intervenção e outros não por alguma razão? Vamos para rápido break, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Fica ligado, a gente volta já. Estamos de volta no Antenados na Geral, terceiro bloco, falando sobre obediência. Nesse terceiro bloco, nós vamos também abordar algumas situações bíblicas que algumas pessoas até têm questionado. Vem aqui eu vejo a clara intervenção divina, Deus fazendo um negócio sobrenatural. Ali eu não vejo. Claro que também aqui a gente vai falar um pouco sobre livre-arbítrio. Muitas pessoas questionando, por que Deus não interviu ali na decisão de Eva de dar uma bocanhada no fruto? Já em Jonas, que já tinha desobedecido, claro, mas ele fez uma intervenção para que se consertasse o caminho deles. Embora não seja bom ser engolido por um grande peixe, e não é isso que vocês estão vendo na televisão, não tem geladeira de cerveja dentro de coisa de peixe, não tem festa, não é bem assim a história. O pessoal está começando a pegar a Bíblia para vender cerveja, é mole? É mole, diabo não é mole não. Mas olha, você estava falando aí com relação ao início, eu vejo que no início não havia pecado e Deus tinha deixado regras bem definidas e colocou sob autoridade no mundo Adão. Então Deus delegou ao homem autoridade sobre a mulher, sobre os animais, sobre o peixe, tudo aquilo que Deus criou, tanto que Adão vai dar nome à mulher. Então a gente vê que existia toda uma autoridade ali. Existe um livro chamado Silêncio de Adão, que é muito interessante, que fala que quando Deus havia trevas no mundo, Deus trouxe luz a partir da sua palavra, que haja luz. E quando Adão se cala, ou seja, cala a palavra de Deus, que Adão não se pronuncia ali, permitindo que o pecado tomasse conta do coração de Eva e até do dele também, houve novamente trevas. Então eu vejo que nesse momento ali, Deus realmente delegou ao homem a autoridade, o homem se calou, o pecado tomou conta. A gente vai ver a intervenção de Deus em alguns momentos, sim, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Como foi citado aí, a questão de Jonas. Eu temo e tremo da intervenção direta de Deus. Eu prefiro confiar na palavra, que geralmente a intervenção direta de Deus, na melhor das hipóteses, ela vem com um chamado de atenção. Na melhor das hipóteses. E em outras hipóteses pode vir com uma doença, com a morte, com a maldição de uma geração, como Deus retirar você. Olha, eu deleguei isso a você, você não fez, então agora você é retirado disso aí. A gente vê de forma assim bem clara a intervenção de Deus, de uma forma, quando o próprio Elias começa a reclamar e falar assim, Senhor, mas mataram os seus profetas. E Deus fala, Elias, eu tenho 7.000 guardados, estou alimentando. Senhor, mataram... Elias, você não está me ouvindo. Fala o seguinte, prepara Eliseu e vem cá, cara, acabou o teu tempo. Então, assim, na pior das hipóteses, foi uma coisa boa, Elias foi para o céu e tal, foi, mas a gente pensa o seguinte, ainda tinha mais coisa para acontecer. Então, eu vejo assim, eu prefiro confiar no Senhor e obedecer a sua primeira palavra, e única, né, do que esperar a intervenção de Deus, do que ser chamado. Pode ser que seja com um aviso, né? Pode ser que seja com uma doença, uma morte, uma retirada de um emprego, a retirada de um ente da família, ou até a tua própria vida da eternidade, né? Eu vejo também que tem que ver o foco de Deus. Na história aí dos ninivitas, eu penso assim, o foco de Deus não era Jonas, eram os ninivitas. Ele queria salvar, ou dar a oportunidade, né, de salvação aos ninivitas. E Jonas quis boicotar isso. Entendeu? Deus decidiu dar a oportunidade. Não é que Deus ia salvar assim, sem o livre-arbítrio. E aí queria que um profeta fosse lá. Ele designou Jonas. E Jonas criou assim, bom, já que esses caras são ruins, eles matam de maneira cruel os judeus, eu vou criar uma maneira de boicotar isso e eles vão ser condenados. Mas Deus tinha decidido dar oportunidade, até porque Deus dá oportunidade. Então, Deus interveio
porque Jonas não era uma coisa que traria consequência só a Jonas. Iria condenar toda uma cidade sem dar oportunidade de ouvir. Então, algumas vezes eu penso assim, Deus intervém de uma maneira especial, como na vida de Paulo. Quantas pessoas como Paulo, né, que antes era o Saulo, quantas pessoas morreram com aquele tipo de atitude que Paulo tomou? Você vê na Bíblia, pessoas que tinham aquela postura, muitas das vezes, você vê Herodes morreu com medo de bicho. Né? Algumas posturas assim, de gente má, com essa conduta, morreram. E, de repente, o Saulo se torna o Paulo. Mas agora você vê o seguinte, quantas pessoas foram salvas através do ministério de Paulo? Eu penso assim, Deus não estava olhando o Paulo em si, ele estava olhando o futuro. Tanto é que ele diz assim, olha, ele vai ser instrumento de bênção, né, de salvação para os gentios. E ele vai ver o quanto sofrer por causa do evangelho. Então, a mente de Deus é uma mente assim, que não tem como. Mas muitas pessoas se questionam isso. Poxa, com Paulo, Deus fez uma intervenção divina. Por que não faz com o meu marido? Eu até fico surpreso quando falo, poxa, Deus colocou o seu marido dentro da sua casa. É como se fosse um atestado de eu sou incapaz. Eu costumo dizer o seguinte... Eu quero uma intervenção de Deus porque eu não consigo evangelizar meu marido. Eu vou fazer só uma colocação que quem me conhece sabe. Eu odeio futebol. Qualquer nível. Mas, assim, fazer um paralelo aqui. O dono da bola, e quando eu era criança, quem comprava a bola, designava a regra do jogo. Quantos minutos, quem joga, não sei o quê. Deus é o dono da bola, ele criou o mundo, né? E a própria Bíblia vai dizer que você não consegue reter a ação do vento. Deus sopra para onde Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele faz. Agora, os planos de Deus são mais altos que os meus, os pensamentos de Deus são mais altos. Eu não consigo compreender completamente a mente de Deus. Então, por que Deus, por exemplo, tratou os ninivitas dessa forma? E por que Deus derramou ali a sua ira contra Sodoma e Gomorra? Por que Deus concedeu alguns anos a mais a um rei? E por que Deus não concedeu e não salvou outros? A gente não entende por que Deus faz. Cabe ao homem se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Questionar a vontade. Eu posso, sim, orar, pedir, clamar, fazer a minha parte e me submeter à autoridade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Não tem outro jeito. Ou você serve a Deus, ou você vai servir ao diabo. Então, eu prefiro servir a Deus, ainda que eu não entenda. Eu não consigo entender nem o amor de Deus. Eu não consigo, porque que Deus me amou. Eu vou entender a justiça. Mas, pastor, tem como. Pastor Daniel, e eu tenho certeza que muitos ouvintes, né, e de repente até alguns de vocês aqui já teve, né, experiência no passado de que, na época da juventude ali, decidiu, eu tenho que casar com essa pessoa, é a pessoa da minha vida, Deus, o Senhor tem que abençoar. Essa pessoa era crente, de repente deu errado, né, não foi aquilo, e hoje você tem uma vida, né, aqui somos os três aqui casados, e você fala assim, meu Deus, que livramento. Não é verdade? Que livramento. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, a visão do homem, quantas vezes você quis tanto uma coisa, até coisa pequena, até um carro, você diz, esse carro, daqui a pouco você olha e fala assim, não é esse carro. Então, nós falhamos muito em pequenas escolhas. Imagina só, se tratando de universo, se a gente não consegue decidir com tanta clareza, às vezes, um veículo, né, uma coisa, como é que a gente vai querer dar opinião a Deus quando se trata de governar o universo? Quer ver uma coisa muito legal, André? O filme Todo Poderoso. O cara acaba com o mundo. O cara bota todo mundo para ganhar, porque, cara, todo mundo está jogando na loteria, todo mundo deve ganhar. Então, todo mundo faz isso. O cara faz o que ele quer. Ele está no engarrafamento, ele abre o trânsito para ele passar. O cara mexe no mundo. Meu irmão, se Deus desse essa experiência, Deus me livre para mim. Não quero, não. Eu ia acabar com tudo. Ele fez o mundo em 7 dias e ia acabar em 2 horas. Meu irmão. Deixa eu pegar uma coisa interessante. A gente está falando dessa questão de obediência ainda dentro de um âmbito bíblico. Deixa eu vir para o dia de hoje, dentro de um âmbito, vamos dizer assim, religioso, continuar nesse âmbito religioso, e algumas pessoas perguntando sobre essa questão de quebra de regras, dogmas e doutrinas, de denominações. Muita gente tem perguntado aqui, e eu deixei anotado aqui, no sentido de... nós temos hoje denominações bem fechadas, que às vezes não podem ainda, né, em alguns lugares, principalmente
acho que Nordeste, mas mais pro interior de qualquer estado do Brasil, essa questão de mulher não pode usar calça ou cabelo, por aí vai. E existem umas regras bem complicadas que, se desobedecer, é banco, é disciplina. Eu respeito muito isso, por vir um pouco de origem disso. Eu entendo que isso também não é só uma questão religiosa, mas é uma questão social. Geralmente, esta cidade, a questão social dessa cidade é um pouco, não vou dizer atrasada, mas tem essa questão ainda do âmbito que eles vêm para a cidade e acham que tudo aqui é um desrespeito, ninguém pai respeita a mãe, pela cabeça daquilo. Porém, a gente tem que alertar. Tem coisas que vão contra a doutrina e os dogmas de uma igreja, mas não são pecado. Sim. Eu vejo o seguinte... Muita gente vai para o inferno. Eu lembro, meu avô fala que Deus me perdoe, porque eu mandei tanta gente para o inferno que saiu da igreja porque usava bermuda e hoje... Então, assim, as pessoas às vezes até se culpam de pessoas que foram disciplinadas da igreja e chutaram o balde, saíram da igreja, largaram a vida com Deus porque se revoltaram de uma disciplina da igreja que não tinha nada a ver com o que a Bíblia dizia. Eu já fui ovelha, hoje eu sou pastor. Como ovelha, eu sempre estive de acordo com as regras que são estipuladas na minha igreja. Eu, quando seminarista e aprendendo mais da palavra, eu identifiquei algumas coisas na igreja, não na denominação, na igreja onde eu estava, que eu entendia não estar de acordo com a palavra de Deus. Fui até o meu pastor e pedi que ele me abençoasse, porque eu queria ir embora. Quer dizer, isso depois de um ano conversando, nunca questionando. Eu nunca questionei pastores. Eu sempre sentei e falei, pastor, posso falar o que está no meu coração, sem pedir permissão. Sempre fui submisso. Pode. Está acontecendo isso, isso e isso. Sempre tinha uma visão e tal, até que chegou um momento que eu falei, me dá a sua bênção que eu vou embora. E não fui para assumir a igreja, para montar a igreja, não. Eu fui para ser ovelha de outro pastor, outra igreja, porque eu entendi que aquela igreja e aquela direção, aqueles dogmas que estavam sendo colocados ali, eu não me enquadrava naquilo ali. E, na verdade, não foram nem dogmas, foram posturas. Mas, enfim, não estou aqui questionando, só dizendo o seguinte, não me identifiquei, fui para outra igreja. E assim foi até onde eu me identifiquei. Fui ordenado, sou pastor hoje, já há alguns anos, estou no meu 2º ministério. E o que eu coloco para a igreja, sempre coloquei o seguinte, se há alguma coisa que você julga errado no procedimento da igreja, pegue a sua Bíblia, venha comigo ao gabinete e vamos conversar. Se você estiver certo, eu estou submisso, em aspas, né? Mas eu faço parte de uma denominação, eu respeito a denominação, naquilo que eu entendo que é uso e costume, a gente sabe que cada região vai adotar seu uso e costume próprio. Naquilo que eu entendo que é bíblico, vou dar só um exemplo aqui, que eu sei que eu vou queimar na fornalha aí. Eu não aceito ordenação feminina, pastoral feminina, em hipótese nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque o meu Jesus, que quebrou paradigma, que tocou em morto quando não podia tocar em morto, era cerimonialmente impuro, que chamou os religiosos de filhos do diabo, que curou pessoas no sábado, que quebrou todos os paradigmas da época, não chamou uma mulher para ser uma seguidora dele. Por quê? Tinha medo de ir para a cruz? Tinha medo de morrer? Mas não tinha as 3, Daniel? Ele designou... Não vou entrar no questionamento. Não vou entrar no questionamento. Quer dizer o seguinte, o que eu entendo é o seguinte, Jesus não quebrou paradigma e chamou para seguidoras ali naquele momento, ele escolheu os 12 apóstolos. Aí a gente vai dizer o seguinte, mas a Bíblia foi manipulada por um homem, então rasga ela e joga fora, porque não é a palavra de Deus. O Deus é macho, para manter a integridade da sua palavra, meu irmão, então um banana que depende e fica submisso à autoridade de homens para manipular a sua palavra. Então eu entendo, por que eu estou falando isso? Porque chegou uma pastora na minha igreja. Eu disse o seguinte, te recebo como a irmã fulana, como pastora, eu nunca vou te dar essa honra aqui. Se vai alguma mulher na minha igreja, é a irmã fulana. O que eu estou querendo dizer? Ninguém é obrigado a ser ovelha do pastor Daniel. Ninguém é obrigado a ser membro da primeira igreja batista do Camurim. Mas uma vez que ela está ali, ela precisa se sujeitar à direção da igreja. Eu citei esse exemplo assim, mas enfim, como tem outros exemplos. Tem coisas, por exemplo, que eu não gosto, eu abomino. Por exemplo, homem de brinco. Mas eu proíbo? Não, porque eu entendo que é uso e costume. Que é feio pra caraca, é feio pra caraca. Então eu vou falar, o Fabinho chegou aqui pra botar água. O problema é do Fabinho. Eu vou mandar outro produtor, porque ele tem brinco, aí não pode. Mas eu quero dizer o seguinte, agora eu não proíbo os meninos da minha igreja a tocar de brinco. Claro. Por quê? Porque é uso e costume. O que eu entendo que é princípio, e esse princípio eu preciso fazer valer, eu não abro mão. Agora, ninguém é obrigado. Ela pode ir para uma outra igreja que tem pastores que aceitam. Então, o que eu entendo é o seguinte, você não precisa ser rebelde.
você não se encaixou, não precisa Procure mudar a onde. doutrina da igreja. Agora, se a doutrina da igreja ela está, digamos assim, endemoniada, se ela está fugindo da vontade de Deus, você pode se dirigir ao pastor, conversar com ele e tal. E aí, cada denominação, você tem o corpo diaconal, tem os presbíteros, e cada uma vai definir a sua caminhada. Perfeitamente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos para o último bloco do Antenados de hoje. Vamos falar um pouco agora de casos de obediência e desobediência nesse âmbito ministerial. Tem um pastor, como o próprio pastor Daniel falou no momento, olha, eu não estou me sentindo bem aqui, eu acho que Deus tem algo diferente para mim. Chega com o pastor e fala, pastor, me dê sua bênção, que eu estou sentindo de Deus de talvez fazer algo próprio, abrir uma igreja, ter um ministério, ou seguir outro pastor. E aí o pastor presidente dele fala o seguinte, não vai. E aí, se ele sair a rebeldia, está desobedecendo, ele deve ficar nesse caso? Nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Esse último bloco nós vamos tocar em um assunto bem sensível, que é a questão de obediência, desobediência a uma cobertura espiritual, a um líder, um pastor presidente. Em muitos casos, isso acontece em todo mundo, tá, gente? Um pastor está numa igreja e por alguma razão, ou que Deus falou com ele, que ele sente que deve ter um ministério próprio, ou porque ele não concorda com posturas e posicionamentos de uma igreja, ele muitas vezes busca o seu pastor presidente e fala assim, pastor, não estou me sentindo bem. Eu sinto que Deus está me chamando ou para algo próprio, ou para sair de fato e acompanhar outro pastor, nem assumir nada. Aí o pastor vai lá e fala assim, quero a sua bênção, quero que você me abençoe para que eu continue meu caminho. Em alguns casos o pastor, que eu acho até interessante, e o pastor que sabe quem é em Deus, tem a sua confiança, fala, querido, não sou teu dono, vai para onde você precisa ir. Já existem outros pastores também, e eu também respeito, fala assim, não, eu não vou dar, e cada um às vezes pode ter a sua razão. Mas em alguns casos, quando o pastor fala assim, não te libero, não te abençoo, muitas das vezes esse pastor, da mesma maneira, sai ou para não fazer nada ou servir com outra igreja, ou para abrir um ministério próprio, uma igreja, um templo próprio. E é taxado de rebelde, de desobediente, que, enfim, saiu... enfim, fala endemoniado e tudo mais, e isso cria um mal-estar muito grande na igreja. E nós vamos falar, não estamos falando, gente, de caso de racha, tá? Embora a gente vai abordar isso. Não estou falando daquele pastor que sai e leva metade da igreja, 30% da igreja. Mas o pastor que, de fato, quer sair e 3 horas da igreja que ele estava antes para abrir um trabalho, quem sabe, para não levar ninguém e não ter nenhum tipo de problema com o pastor. Mas, do mesmo jeito, o pastor diz assim, não, eu não te libero. Então, André, eu penso que, assim, Deus e o tempo é que vai mostrar, tá? É porque eu, então, que estou pastoreando, não é tanto tempo assim, são 12 anos, você vê realmente pessoas que estão sinceras ali, que chega, pastor, eu quero congregar numa outra igreja, por ser motivos pessoais, isso aí varia de pessoa para pessoa, e você sente a sinceridade, ela só quer realmente congregar, ou até mesmo é um caso de um pastor que tem um sonho, um projeto, e eu acho até isso assim uma atitude até bonita quando a pessoa é sincera, tá? Agora, o problema é quando a pessoa diz alguma coisa, tá, e faz uma outra totalmente diferente. E algumas vezes o pastor, pela experiência, por conhecer a pessoa, ele já sabe que a pessoa não está sendo sincera. Ela está ali pedindo a bênção, me abençoe, mas o projeto dela já é um projeto, já está até montado. Às vezes o pastor já tem até informação de onde vai ser. CNPJ ele já sabe. Grava o CNPJ e tudo, poxa, pastor, ele eu quero já essa sabe, bênção, o pastor rapaz. já sabe aonde é o local, já sabe tudo que já está tudo montado, né? E a pessoa normalmente ela chega colocando uma história, enquanto no fato de verdade é outra. Às vezes o pastor não libera até para ver, tá? Até para ver. Ele fala, vamos orar mais um pouco, né? Vamos caminhar junto e tal, mas ele já sabe, e como já está tudo montado, já tem data de inauguração, e aí aquela pessoa ela acaba saindo, às vezes, na própria rebeldia mesmo, porque já era rebeldia. Então, cada caso é um caso, tá? Agora, também acho, assim como a Constituição, né, do Brasil vai dizer que ninguém é obrigado a associar-se e nem manter-se associado, tá? É uma situação, você vê, até de Constituição. E, biblicamente, eu penso também, tá? Como Ló, Abraão, tiveram ali um diálogo, né? Um foi para um lado, outro para o outro. Nós vemos, assim, situações, né? Aqui Barnabé e o apóstolo Paulo,
né, acabou ali devido a uma situação, eles abriram ali um para um lado, outro para o outro. Você não vê assim que Deus estava com um e não estava com o outro. Eu acho que é bem possível, tá, dentro de um diálogo respeitoso, tá, uma pessoa começar um outro trabalho. Só que isso tem que ser feito com muita cautela. Agora, existem ocasiões que, de fato, essa cautela que nós estamos falando é quase impossível de acontecer. E eu vou pegar e botar exemplos agora reais que nós temos. O maior racha da história, talvez, da igreja religiosa é igreja protestante e igreja católica, que não teve nada de amigável, não. Mas ali eu não vejo nem como racha. Me perdoe os católicos, eu vejo como uma retomada de autoridade. Mas é visto até hoje, por eles é visto como uma olha certa só, rebeldia. quem o perde... nome, protestante. Eu sei, olha só, quem apanha não esquece. O grande problema é esse. E o que eu vejo é o seguinte, qual foram as questões que Lutero levantou? O papado vivia em orgia, dinheiro de forma exorbitante sendo gasto, sendo mantido, enganação do povo, a Bíblia havia sido, não era liberada para o povo, a salvação era condicionada à igreja, havia desvios de conduta, desvio de doutrinas, desvio da própria palavra. Então Lutero, no entanto, ele nem quis rachar. Na verdade, quem rachou foi a Igreja Católica, porque Lutero tentou questionar algumas coisas da maneira que ele podia. Então eu não vejo como racha, eu vejo como uma retomada, eu vejo a mão de Deus dirigindo, conduzindo a coisa para que se tomasse uma direção correta. Respeito quem é católico e tal, mas a gente vai ver isso, alguns desvios de doutrinas, desvios de visões, até hoje. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, Deus, ele é o criador e sustentador da sua obra. Se eu ando na vontade de Deus, eu não preciso ter medo de homens. Só voltando aqui à questão de pastores que querem começar novos trabalhos, como é que eu resolvi esse problema na minha igreja? Eu tenho 2 pastores comigo. Eu dei a chave do meu gabinete, eu fiz cópia para os 2. E autorizei a igreja a estar querendo, na minha ausência, ou precisando conversar com um deles, que ficasse à vontade. E eu tenho falado a esses pastores o seguinte, pastor quer cuidar de ovelhas. As ovelhas são do Senhor. Ezequiel 34 fala isso de forma bem clara, porque as ovelhas pertencem a Deus. Eu sou um pastor a serviço de Deus. Então, o que eu digo para eles? Começa a sonhar com ovelhas. Começa a sonhar com as suas próprias ovelhas, assim, no sentido de você cuidar. Eu tenho incentivado a pastores, eu falei, cara, vocês não vão ficar comigo a vida inteira. Sabe, começa a sonhar, começa a criar, porque daqui a pouco Deus vai colocar no teu coração para que daqui a 2, 3 ruas a gente começar uma outra igreja. Agora, qual o problema? Eu não posso perder ovelha, porque senão eu perco salário. Então, estou preocupado com o meu quinhão e não com a vida das ovelhas. A minha preocupação é doutrina, vida espiritual. Se isso tem sido roubado das minhas ovelhas, aí eu vou brigar. Com relação ao grande, digamos assim, rompimento da história que a gente vai ver que foi dos protestantes, saiu agora, eu vejo isso como uma retomada de poder. Por quê? Porque a gente estava voltando ali à adoração da igreja primitiva, de que a salvação é em Jesus Cristo, de que a gente não atribuía valores a coisas, nem a imagens, não adoravam outros deuses, não se prostravam diante de outros deuses, entendeu? Por que o homem, aí a gente vai ver na história, por que o padre era impedido de casar, e uma série de coisas que havia de erros dentro da igreja que Lutero queria consertar. Pastor Daniel, e assim, se for ver, o cristianismo, ele foi uma cisão, tá? Não era para ser, tá? Mas acabou sendo uma cisão com o judaísmo. Tá? Então, olhando por esse lado também, vamos olhar até para as igrejas evangélicas. Tem acontecido, tá? Situações onde uma pessoa conversa com a sua liderança e sai. Pode ser de uma denominação ou sair, tá, de uma igreja, né, local e montar vamos dizer, um outro ministério. No primeiro momento, né, a gente sempre vai julgar aquele que começou, né, mas eu acho que o tempo acaba mostrando. Aquele sábio conselho de Gamaliel, onde ele disse assim, se é de Deus, vai permanecer. Porque você vê também movimentos que começam e daqui a pouco já entra em crise. Tá? Tem gente que está do seu lado, está ali auxiliando o senhor como pastor, eu estou dizendo aqui em tese, né? E que o cara pensa que eu sou um pastor, mas ele foi chamado para ser, vamos dizer aí, um Arão, tá junto com Moisés. Sim. Só que ele não entende isso, ele acha que não, eu vou fazer e tal, e ele não aguenta. Eu tenho acompanhado situações, tá, de pastores que começaram também um ministério novo
e que em 2 anos entrou em crise. Adoeceu, não conseguiu. Ele achava... Tem muita gente que não tem ideia do que é presidir uma igreja. Tá? Ele pensa que sabe, tá? Mas ele não sabe. E é o que eu sempre falo aqui. Eu falo assim, ó, prega bem, avivalista, a igreja gosta da sua pregação, tudo bem, você é um bom pregador. Pastor Agora, chamado. para ser pastor, não é chamado. Pastor não é pregar bem. Pastor é cuidar de ovelha, ter palavra para ovelha, e não só isso. Administrar. Amar. E não só isso. Saber administrar as coisas da igreja do dia a dia. Você vê ali os quesitos ali, homem de uma só mulher, que não seja dada a Bíblia forte, a confusão, a dinheiro. Quer dizer, Deus vai colocar algumas regras ali, não porque não é fácil. Claramente que um foi chamado para profeta, pastor, apóstolo, enfim, evangelista. Ou seja, às vezes a pessoa é um evangelista e ele pensa, não, eu vou ser pastor. Eu conheço um pastor que foi um excelente pastor auxiliar. E, num determinado momento, ele quis ser pastor-presidente. Como pastor-presidente, ele é fraco. Ele não tem pulso, não tem firmeza, não tem... Por quê? Porque ele é auxiliar, ele está ali para estar junto, para estar abençoando, para estar recebendo, às vezes, até ordens. Não vejo problema nisso. É melhor ser um número 2 capaz do que um número 1 incapaz. Agora, o que a gente precisa atentar, André, eu queria só trazer essa situação aqui, a autoridade pastoral, ela tem que estar baseada na Bíblia, eu não posso fugir disso. Eu tenho duas situações aqui que eu queria trazer rapidamente. Uma vez, conversando com uma ovelha, ela estava fazendo algumas besteiras, e eu usei um termo que um amigo meu usava, e eu achava aquilo engraçado. Naquele dia me veio na cabeça, e eu falei com ela que eu ia dar nela em nome de Jesus, que ela estava fazendo um monte de besteira na igreja. Eu falei, minha irmã, eu vou dar em você em nome de Jesus. Mas falei de uma forma assim, foi uma expressão que eu preferi nunca mais usar. E essa irmã virou para mim e falou assim, pastor, eu sei que eu errei, eu preciso apanhar, o senhor pode bater. Eu falei, que isso, você está maluca? Você está doida? Aí que eu tomei cuidado. Não tinha nenhum âmbito sexual, não tinha nenhum teor. Mas a questão da submissão, de achar que o pastor tem autoridade total sobre a sua vida. E a autoridade ela tem que estar na palavra. Uma outra situação, quando eu sofri um acidente de moto, fui fazer o boletim de ocorrência, o policial que me atendeu estava afastado. Eu perguntei por quê. Ele disse que ele pecou. E adulterou, e nessa situação de adultério, ele conversou com o pastor dele, e o pastor começou a usar aquilo com relação a ele, a ponto de montar um depósito de gás e pedir que ele ficasse como segurança do depósito de gás. Ele falou, pastor, eu sou adúltero, enfim, usou um termo aí pejorativo. Então, o que acontece? A autoridade pastoral e a submissão das suas ovelhas, elas têm que estar baseadas na palavra. Se a autoridade do meu pastor, ou a minha autoridade como pastor, ela foge àquilo que Deus me permite, a ovelha tem todo o direito de, com respeito, claro, de questionar essa situação, questionar com relação à liderança da igreja, ou até de ir para outro ministério, sem que isso seja considerado rebeldia. Na verdade, importa mais agradar a Deus do que os homens. Isso está em Atos 5:29. Eu ia acabar com esse versículo. Desculpa. Coincidentemente, não, tá tudo certo. Jesus incidência. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados. Obrigado por obedecerem aí o chamado dos produtores para poderem vir aqui e sejam... espero que vocês abençoem-nos cada vez mais aqui no Antenados, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Obedeça a Deus, tá bom? Até o próximo Antenados, na geral. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pode confiar. Pode confiar, la 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 la.